Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que está nos assistindo agora neste momento. Voltando aqui para explicar a nossa lei do plano de carreira da Polícia Civil do Estado de São Paulo, vamos para a parte mais importante para aqueles que já estão na carreira há muito tempo, que são as regras de enquadramento, ou seja, para onde vão os policiais civis que já estão na carreira, que já preencheram os requisitos, que estão aptos a preencherem os requisitos, ou seja, exemplo, fazer o curso, né, de aperfeiçoamento, o CEA, enfim, o que é que vai acontecer com quem está na carreira hoje? Isso está previsto onde? Na lei. Isso está nas disposições transitórias. Percebam, as disposições transitórias da lei tratam de regulamentar as situações existentes e traçar ali um mapa para que a gente possa enquadrar quem está na instituição, óbvio, quem já preencheu alguns daqueles requisitos ou dos critérios objetivos, melhor dizendo, que estão previstos lá no artigo 5º. Percebam que eu disse desde o início que o motor da evolução funcional são os critérios objetivos e a não limitação de vagas. Nas disposições transitórias, a gente meio que já regulamenta de uma forma inicial essas questões, muito mais os critérios objetivos, para enquadrar quem está na carreira hoje num novo rumo, numa nova perspectiva funcional. E como é que isso vai acontecer? Lembram lá, o primeiro critério objetivo é o critério objetivo de tempo na carreira. Tá? Beleza, tempo. 6 anos da terceira para a segunda, 6 anos da segunda para a primeira, mais 6 anos da primeira para a classe especial. Perceberam? Vencendo esse período, você vai evoluindo. Esse é um critério, critério objetivo, tempo. Aí, o que é que a gente faz e se pergunta agora? Tá, se eu já percorri essa caminhada, eu vou poder ser promovido? Sim, mas existem outros requisitos que você precisa preencher, lembram? Pois bem, avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, conforme eu já falei também, precisa ser regulamentada por decreto, isso precisa ser de maneira rápida, imediata, porque nós precisamos ter o primeiro processo de promoção agora em julho de 2026. Nós estamos gravando essa aula aqui no mês de maio, então precisa correr, senso de urgência. O outro critério é o CEA, e vocês verão aqui que nas disposições transitórias já tem uma determinação legal, não é um poderão não, é um deverá. O governo deverá oferecer de maneira imediata o CEA para quem já preenche os demais requisitos e, por último, o requisito de não ter sido punido, beleza? Pois bem, vejam, a lei ela está organizada dessa maneira, para fazer com que você preencha os requisitos e a lei determina algumas coisas que o próprio Estado precisa fazer de maneira imediata para que você seja promovido, beleza? Então, a primeira coisa e a mais importante, se você não tiver o tempo para ser promovido, não adianta nem olhar os demais requisitos, beleza? Então, o artigo 1º das disposições transitórias é o mais importante para fazer um corte e a gente saber quem vai ser promovido e quem não vai ser promovido nesse primeiro momento, nesse primeiro processo de promoção, vai ter que esperar mais um ou outro, enfim, em razão desses cortes que existem sobre os critérios objetivos. Mas vamos lá. Artigo 1º das disposições transitórias. Onde é que eu vou encaixar as pessoas? Se o policial já tem 6 anos, um interstício de 6 anos, vejam aí, olha, eu coloquei para ficar ilustrativo. Nesse primeiro processo de promoção, para o enquadramento. Gente, enquadramento é um instituto relacionado ao primeiro processo de promoção, correto? Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso é em várias legislações que dizem respeito ao plano de carreira. Você precisa pegar as pessoas hoje e colocar nesse trilho novo,
com base naquilo que está definido na lei nova. Perfeito? Porque ela agora passou a vigorar, ela precisa ser cumprida. Bem, nesse primeiro processo de promoção, você precisa preencher esse requisito temporal dos 6 anos. Então, se você tem o tempo de efetivo exercício na classe atual, e esse tempo é igual ou superior a um interstício mínimo de 6 anos, você já preencheu o critério objetivo do tempo. Beleza? E isso é uma situação. Diversos policiais civis estão enquadrados nessa situação. E eu vou dar os exemplos, já já. A outra possibilidade, veja, a lei te dá mais uma possibilidade para enquadrar o máximo de pessoas possível já nesse primeiro processo de promoção. Perceba que a lei te dá 2 possibilidades e isso é para enquadrar o maior número de pessoas possível já no primeiro processo de promoção. Beleza? Que outra possibilidade é essa? A soma do tempo gasto em todas as classes anteriores preenche quando a soma do tempo gasto em todas as classes anteriores preenche o total de anos que seriam exigidos para chegar à classe para a qual poderá ser promovido. Eita, complicou tudo. Não, não complicou não. A gente vai aos exemplos, depois eu vou mostrar especificamente o artigo que traz essas 2 hipóteses. Deixa eu mostrar logo, que vai ficar até melhor para vocês visualizarem isso na lei. Porque muita gente me manda mensagem, me pergunta, me liga, e isso causou muita dúvida a todos, né? Óbvio, porque você tem situações muito distintas entre os policiais durante as suas carreiras, por conta do plano de carreira anterior. O problema não é a lei nova, o problema é a lei anterior, que trouxe distinções inúmeras, né? Cada um em um tempo de carreira, sendo promovido por os critérios de merecimento, outros por andar na lista, outros pela automática. Isso causou uma discrepância gigantesca entre diversos policiais. Às vezes, os policiais são da mesma turma, mas estão em pontos da carreira muito diferentes, por N razões. Então, antes é que estava errado. Agora a gente está tentando trazer um pouco de racionalidade, de mérito, sem dependência, delimitação de vagas e principalmente sem indicações. Então, isso precisa ser modulado. A lei trouxe um dispositivo que poderia ter sido melhor. A gente tentou fazer com que esse dispositivo fosse um pouco melhor para a gente enquadrar mais pessoas ainda, mas o governo observou algumas questões e retirou uma palavrinha que a gente vai falar para vocês, onde é que a gente vai tentar ainda buscar a implementação, seja em base de decreto ou numa alteração legislativa posteriormente. Beleza? Vejam lá. Artigo 1º das disposições transitórias. É desse dispositivo que eu estava falando. Percebam, no primeiro processo de promoção funcional, ali ó, caput, no primeiro processo de promoção funcional, vejam, se a gente tivesse colocado aqui no primeiro processo de promoção funcional e nos subsequentes o quê? Processos, né, de promoção, né, gente? Questão de redação aqui. E nos subsequentes, a gente já teria resolvido o problema de praticamente todo mundo em relação ao enquadramento, porque essas regras sobre enquadramento, elas serviriam não só para o primeiro processo de promoção, mas elas serviriam também para o próximo processo de promoção, que é de dezembro, e assim sucessivamente. E aí a gente aplicaria essas regras de transição. Aí vamos lá, vamos continuar lendo. Dos integrantes das carreiras da Polícia Civil, óbvio, todos, né? O titular de cargo de policial civil poderá concorrer à classe imediatamente superior. A lei traz aqui novamente a expressão imediatamente superior, que é para evitar o quê? Na cabeça da administração, tá, gente? Não é na nossa visão, na cabeça da administração. Aí ela diz, eu vou evitar aqui darem pernada na promoção. Ou seja, você sair da segunda classe e ir direto para a classe especial, correto? Essa é a visão da administração. Por isso que eles colocam essas travas. Por isso que colocou aqui, ó, no primeiro processo de promoção. Por isso que colocou aqui, ó, imediatamente superior. Classe imediatamente superior.
Não é à toa que essas palavras estão aí. Elas estão aí justamente porque a administração visualizou e buscou evitar o quê? A pernada. Você sair de uma classe, dar 2 saltos, já ir para a última. E assim sucessivamente, né, em relação a esses saltos. Promoção per salto, enfim. A gente pode dar aqui vários nomes, beleza? Aquela em que estiver enquadrado, observado o disposto no capítulo 2 desta lei. Vejam, aqui a gente está tratando do critério tempo. Tempo para enquadrar os atuais policiais civis. Significa que eles estão dispensados de cumprirem os outros critérios, ou seja, avaliação de desempenho, CEA, os cursos, CEA e não ter sido punido? Perceba, aqui a lei faz referência direta ao capítulo 2 desta lei. E lá no capítulo 2 desta lei, além de outras disposições, determinações da lei, tem o artigo 5º que fala dos demais critérios objetivos. Desde que atendido ao menos um dos seguintes requisitos temporais. Vejam, requisitos temporais. Aqui vem a disposição para enquadramento. Contar com tempo de efetivo exercício na classe em que se encontra igual ou superior ao interstício mínimo previsto nesta lei. Qual é o interstício mínimo previsto nesta lei? 6 anos. De novo, 6 anos em cada classe. Beleza? 6 anos na terceira, 6 anos na segunda, 6 anos na primeira. Topo, 18 anos, classe especial. Ou possuir, isso aí... a gente tem um ou, tá, gente? Não são 2 requisitos que se somam, não. É um ou isso aí, porque é uma hipótese ou a outra hipótese. Uma no inciso 1, uma no inciso 2. Você pode se enquadrar de uma vez só nas duas, a depender da sua situação de carreira, do seu tempo de carreira, ou você se enquadra em uma ou outra. Ou você não se enquadra em nenhuma, que é o meu caso. Meu caso, eu não vou me enquadrar em nenhuma dessas 2 situações neste primeiro processo de promoção. E está tudo bem. Está tudo bem porque agora eu sei que em determinado tempo eu vou chegar lá. Beleza? Então, veja, você tem agora 2 situações. A primeira hipótese é a do tempo. Isso daí tranquilo. Você está há 6 anos na sua classe atual? Estou. Beleza, você já preencheu o requisito para ir para a classe imediatamente superior. Se você é terceira, você já tem um dos requisitos aí. Beleza? Tem 6 anos? Beleza, tem. Então, você já preencheu o requisito temporal para ir para a segunda classe. Classe imediatamente superior. Se você tem 6 anos na segunda classe, você preencheu o requisito para ir para a classe imediatamente superior, qual seja, primeira classe. Você tem 6 anos na primeira classe, você preencheu o requisito para ir para a classe imediatamente superior, classe especial. Beleza? Mas aí, tem pessoas que têm um tempo maior do que 6 anos naquela respectiva classe. Beleza? Tem um tempo maior do que 6 anos naquela respectiva classe. E que é um somatório do tempo nas classes anteriores. Beleza? Então, para quem tem já 6 anos na classe e tem um tempo maior para a classe que ele quer ser promovido, vou dar um exemplo aqui. Você está na segunda classe. Beleza? Você está na segunda classe e tem 20 anos de carreira. 20 anos de carreira. Vamos lá, vamos para esse exemplo. Está na segunda classe com 20 anos de carreira. Por conta da lei anterior, você não conseguiu evoluir, beleza. Aí você tem, desses 20 anos, 6 anos, igual ou superior, um pouquinho, né? Mais 6 anos, vamos colocar 6 anos igual. Você tem 6 anos já na segunda classe. Beleza. E você tem, óbvio, se você tem 20 anos, você também tem o somatório das classes anteriores para ir para a classe imediatamente superior. Se você está na segunda, você vai para a primeira. Para você
ir para a primeira classe, você precisa ter quanto tempo de carreira? 6 na terceira, 6 na segunda, 12 anos. Percebem? Percebem? Você, nessa situação, que tem 20 anos de carreira, que está na segunda classe, você preencheu aí o requisito dos 2 incisos. Ótimo! Você tem o mais, você tem os 2. Você preencheu o requisito, um requisito, dos critérios objetivos para ser promovido. Quais são os que faltam? Avaliação de desempenho, CEA e, óbvio, não ter sido punido. Perfeito? Bom, exemplo de quem preenche os 2 requisitos de uma vez só. Mas você pode preencher só o requisito número 1. Já ficou claro aí, né, no inciso 1, já ficou claro. Você precisa ter 6 anos naquela classe em que você está para ir para a classe imediatamente superior. Até aí nenhum mistério, beleza? Agora as pessoas se confundem muito em relação à hipótese exclusiva do inciso 2. Eu vou dar um exemplo agora que você preenche tão somente a hipótese do inciso 2. Beleza? Você, olha que coisa interessante, você não tem 6 anos naquela classe sua, mas você tem o somatório das classes anteriores, do tempo das classes anteriores, que é a hipótese do inciso 2. Possui a soma dos interstícios previstos para as classes que antecedam aquela para a qual poderá ser promovido. Beleza? Como é que isso acontece? Vamos pegar aquele mesmo exemplo dos 20 anos. O mesmo exemplo dos 20 anos de carreira. Você está com 20 anos na carreira, mas ainda é segunda classe, por conta dos problemas da lei anterior. Tudo bem? Beleza. Desses seus 20 anos de carreira, você passou 15 anos ali na terceira e foi para a segunda classe agora, há menos de 5 anos. 5 anos, né? 15 anos na terceira, foi para a segunda classe e você não tem 6 anos. Olha, observe, você não tem a hipótese do inciso 1. Você não tem 6 anos na segunda classe. E aí, olha que coisa interessante. Você seria retirado do processo de promoção para ir para a primeira classe se não existisse o inciso 2. Mas já que o inciso 2 existe, ele diz o seguinte: se você tem o somatório das classes anteriores, você vai poder participar do processo de promoção para a classe imediatamente superior. Mesmo que você tenha somente 5 anos, você não tem 6 anos na segunda classe. Nesse caso, já que você tem 20 anos de carreira, ou seja, mais do que 12 anos de carreira, que é o necessário para você ir para a primeira classe, você vai participar sim do processo de promoção para a primeira classe. Percebem? Percebeu que você não se enquadra no inciso 1 do artigo 1º das disposições transitórias, ou seja, você não tem 6 anos na segunda classe, não tem. Mas você tem 20 anos de carreira, olha o tempo de carreira que você tem. Você tem mais, inclusive, do que os 12 anos que são necessários para ir para a primeira classe. Nessa situação, você preenche o requisito do inciso 2. E aí, você já preencheu o critério objetivo de tempo que está previsto lá no capítulo 2 desta lei. Beleza, gente? Olha, eu trouxe aqui 3 exemplos. O exemplo de quem preenche os 2 requisitos, as 2 hipóteses temporais aqui dos incisos 1 e 2 do artigo 1º das disposições transitórias. Eu trouxe o exemplo de quem preenche apenas a hipótese do inciso 1 e trouxe o exemplo de quem preenche apenas a hipótese do inciso 2. Aí, e quem não preenche, né, nenhuma dessas hipóteses? É a pessoa que vai ter que esperar um decurso de tempo para que alcance os 6 anos na classe em que está ou alcance o somatório das classes, do tempo das classes anteriores para participar do processo de promoção. É um exemplo. No meu caso, eu
estou na segunda classe há menos de 6 anos. Eu vou ter que esperar um tempo ainda para alcançar os 6 anos dentro aqui da segunda classe para poder ir à primeira, ou vou ter que esperar que esse somatório chegue a 12 anos de carreira. No caso, eu tenho 9 anos de carreira, vou ter que esperar chegar a 12 anos de carreira para poder ir para a primeira classe. Vou ter que esperar aí aproximadamente 3 anos para poder ir à primeira classe. Ok, gente? Então, 4 hipóteses. A de quem preenche as duas hipóteses dos incisos 1 e 2, de quem preenche somente a hipótese do inciso 1, de quem preenche somente a hipótese do inciso 2 e de quem não preenche nenhuma dessas hipóteses anteriores, vai ter que esperar um pouco mais de tempo, ok? E eu agora estou na primeira, mas quero ir à classe especial. Beleza, do que é que você precisa para ir à classe especial se você está na primeira classe? Você precisa estar na primeira classe há 6 anos ou você precisa ter 18 anos já de carreira. Beleza? Aí vem a dúvida maior de muitos, porque muitos se enquadram nessa hipótese. Vamos lá, atenção para essa questão agora. No primeiro processo de promoção, eu terei 25 anos de carreira. Vamos dar um exemplo. Esse exemplo que eu estou dando se enquadra, atenção, esse exemplo que eu estou dando agora se enquadra para as pessoas que têm mais de 18 anos de carreira, tá? Pode ser 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30 anos de carreira, como muitos estão nessa situação agora nesse momento, beleza? Se eu tenho 25 anos de carreira e ainda estou na segunda classe, vejam, 25 anos de carreira, estou na segunda classe. Eu vou poder ir no primeiro processo de promoção à classe especial? Não. A lei diz que não. Isso pode ser resolvido? Pode, com base em decreto, com base numa alteração legislativa posterior, beleza? Calma, que a gente está explicando o que é que está previsto na lei. Eu tenho 25 anos de carreira, estou na segunda classe, no primeiro processo de promoção, eu vou poder ir à classe especial? Não. Não vai. O que é que vai acontecer? Você já preencheu o requisito temporal para ir para a classe imediatamente superior àquela em que você se encontra, conforme está previsto aí no artigo 1º. Nesse primeiro processo de promoção, você vai poder ser enquadrado, sim, na classe imediatamente superior, que é a primeira classe. Você está na segunda, vai para a primeira. E depois, para você ir à especial, você já tem o somatório do interstício de tempo das classes anteriores? Tem 25 anos. Você já tem o somatório. Porém, você não vai ter, a partir do primeiro dia que você for primeira classe, você não vai ter ainda o interstício de 6 anos previsto no capítulo 2 desta lei. Ou seja, a regra geral é que vai se aplicar, não mais a regra das disposições transitórias, porque esse artigo 1º, de maneira expressa, delimita essa norma do inciso 2, percebe? Para enquadrar o maior número de pessoas, essa regra do inciso 2 apenas para o primeiro processo de promoção. Resumindo, quando você for para a primeira classe, você vai precisar passar 6 anos na primeira para poder ir à classe especial. Você vai à classe especial, então, nessa hipótese, com 25 anos, estando hoje na segunda classe, você vai à classe especial depois que completar mais 6 anos, chegará à classe especial com 31 anos de carreira. É injusto. Eu deveria ir para a classe especial já em uma tacada só. Eu assim, concordo com os argumentos, mas não é o que ficou previsto
na lei, embora nós tenhamos tentado corrigir tudo isso antes, já na minuta, colocando lá em cima, olha, não apenas no primeiro processo de promoção, nos processos de promoção subsequentes a gente vai aplicar essa regra do inciso 2, que seria mais justo para quem tem mais tempo de carreira. Brigamos por isso, fizemos até emenda, mas vocês sabem que na Assembleia Legislativa nada foi modificado, apenas uma correção de redação aqui no texto dessa lei, como é comum na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Normas que são encaminhadas pelo Executivo não serem alteradas, né? Então, percebam que não houve essa possibilidade, então a gente vai ter sim que ter esse tempo de espera até que a gente consiga, talvez, no próprio decreto de regulamentação, resolver essa questão, porque é uma questão de justiça, principalmente para aqueles que são mais antigos na carreira e que já terão preenchido os demais requisitos relacionados à avaliação de desempenho, ao curso e não ter sido punido. Então, essa regra do inciso 2, ela precisa ser aplicada não apenas ao primeiro processo de promoção. Olha lá, vamos tela cheia, gente. Isso é importante. Para que a gente resolva essa questão desses exemplos que eu dei agora, específicos, né, de quem está na segunda e deveria ir para a classe especial, por conta de já ter preenchido o tempo na carreira, a gente vai ter a necessidade de aplicar esse inciso 2 não apenas ao primeiro processo de promoção, aí conforme está no caput, mas também aos processos de promoção subsequentes, ou seja, todos os outros processos de promoção deveriam considerar essa regra do inciso 2 para a gente vencer o critério objetivo do tempo em relação àqueles que são mais antigos e que, por conta das injustiças da lei anterior, é importante que isso fique claro. Deixa eu falar, é importante que isso fique claro. A questão de as pessoas terem um longo tempo de carreira e ainda estarem na segunda classe é por conta dos problemas de injustiças da lei anterior. A gente consegue corrigir isso por força do inciso 2 para um grande número de colegas, mas óbvio, nessa hipótese de estarem na segunda classe e já poderem ir pela quantidade de tempo que possuem para a classe especial, isso não vai ser possível porque existe uma trava no artigo 1º que trata do primeiro processo de promoção, mas é óbvio que isso pode ser regulamentado mediante decreto e nós termos a aplicação do inciso 2 aos processos de promoção subsequente. Pode fazer isso? Pode, por meio de decreto, por meio da regulamentação dessas situações específicas que precisam ser corrigidas, ok? Dito isso, é a parte mais pedreira, aqui mais difícil dessas regras de transição. O restante a gente volta para explicar aqui de maneira mais direta a respeito das demais regras de transição. Beleza? Explicamos a questão do tempo, do critério de tempo. Vamos lá. Nós temos também, nessas regras de transição, em relação aos delegados de polícia, a dispensa do CSP, né? Quem é delegado de polícia de primeira classe, nós temos aí uma lista que, inclusive, circulou aí entre os colegas de aproximadamente 240, 250 delegados de polícia que já possuem o CSP, estão na primeira classe. Então, essas pessoas não vão precisar fazer o quê? O CEA de primeira para a classe especial, que é o requisito agora exigido pela lei 18.443. Você já tem o mais. É óbvio que você vai ser dispensado de fazer o menos, que é o CEA. Perfeito? Então, dispensa para os delegados de polícia e as condições. Ter concluído o antigo curso superior de polícia, o CSP, previsto na lei 1152, e ter feito isso, né, até 31 de dezembro de 2026. Ou seja, aqueles que ainda estão em formação lá no curso superior de polícia, nós temos uma turma lá se formando em formação, até o final do ano eles estarão formados, então eles estariam dispensados de fazer o CEA para serem promovidos. Assim que eles concluírem o CSP, eles já estarão aptos para serem classe especial, beleza? E inclusive já estarão preenchendo um dos requisitos para exercerem funções de direção, que é ter o CSP. Beleza?
Então, eles ficam permanentemente dispensados de fazer o CEA para a promoção, a classe especial, e isentos do CSP exigido pelo artigo 8º para as funções de direção. Vejam, lá no artigo 8º existe a disciplina de que o CSP é um requisito obrigatório para o exercício das funções de direção. Que funções são essas? Divisionário, seccional, diretor, delegado-geral de polícia adjunto, ok? Outra questão agora que se aplica a todos os policiais civis. Todos. Olha só que interessante. Lembra que eu disse que a lei tem dispositivos que determinam ordens, que dão ordens para o próprio Estado para que você seja promovido? Tá aí. Esse aí é um dispositivo nesse sentido. Oferta imediata do CEA. O CEA, o curso específico de aperfeiçoamento, ele tem que ser ofertado de maneira imediata, imediatamente. Tá na lei, tá? Tá na lei. Imediatamente ofertado aos policiais que já possuem o tempo, os critérios lá, os outros 3 critérios. Lembra? O CEA é um critério, você tem mais 3, que já tenham preenchido o tempo, que já tenham sido avaliados, a avaliação de desempenho, que tem que ser regulamentada de imediato, e que não tenha sido punido. Então, as pessoas que já preencheram esses requisitos, elas precisam ter ofertadas para si imediatamente o CEA. Para quê? Para se qualificar. Para quê? Para ser promovido. Quando? No primeiro processo de promoção. O Estado vai fazer? Não vai? Tem que cobrar. Está na lei. Está na lei. Tem que cobrar. Tem que ofertar. Tem que ter o processo de promoção em julho. A própria lei já trouxe uma determinação para o próprio Estado. Perfeito? Com isso, a gente caminha para finalizar as disposições transitórias e apenas para fechar, gente, sobre disposições transitórias, é um assunto complexo, que diz respeito apenas à carreira dos delegados de polícia. A gente traz aqui a disposição transitória dos 12 anos. Lembram que existe um limite agora para você exercer aquelas funções de direção? Você lembra que muitos delegados de polícia já se enquadram nessa hipótese, ou seja, já têm mais de 12 anos exercendo essas funções? Pois bem, a própria lei ali determina uma regra de transição nas disposições transitórias para que essas pessoas deixem de exercer essas funções. Isso foi uma determinação imposta lá nas regras das disposições transitórias e teve uma modulação em relação a esses efeitos dessa cessação. E o que é que diz lá? O limite temporal de 12 anos aplicado em relação aos atuais ocupantes das funções de direção será implementado gradativamente para preservar a continuidade administrativa. Isso está previsto lá no artigo 3º das disposições transitórias. E qual é o prazo aí para essa transição? Olha, daqui a 3 anos, né? No ano 3, no caso, 2029, você vai ter a cessação de 1/3 dos atuais ocupantes que já excederam os 12 anos. Quem atualmente se enquadra nisso? Os 139 delegados de polícia de classe especial que já excederam os 12 anos. Essas pessoas, elas terão que cessar essas funções de direção num período de 3 anos. Ou seja, um terço dessas pessoas, daqui a 3 anos, já vão ter a cessação dessas funções de direção se elas continuarem nesses cargos, porque a lei trata da continuidade administrativa. Se amanhã ou depois elas forem, porque é cargo de livre nomeação e exoneração, né? Você não tem direito a exercer essas funções de direção, são cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, cargos de confiança também. Então veja, se nós tivermos a cessação antes desse período de 3 anos por uma mera deliberalidade da administração, do governador, de dizer, olha, eu vou trocar esse diretor, vou colocar outro diretor. Esse que já tem 12 anos, em tese, a depender da interpretação que seja dada à lei, não poderá ser designado para novo cargo de direção. Porque lá no próprio artigo 9º, parágrafo 4º, diz que as pessoas que já atingiram esse limite, eles não vão poder ser designados.
né? Então, é uma das interpretações que se pode dar à lei. Dentre tantas outras interpretações, por isso que essa questão é muito complexa. Mas para avançar aqui, no ano 6, mais 1/3 dessas pessoas vão ter a cessação das suas funções de direção, e no ano 9, ou seja, em 2035, os delegados de polícia dirigentes da instituição, todos eles que já possuem mais de 12 anos, não poderão ocupar essas funções de direção. Perfeito? Isso é o que está previsto na regra de transição do artigo 3º das disposições transitórias. E com isso, pessoal, a gente fecha a análise da nossa lei 18.443 de 2026. Passamos aqui pelos 13 artigos previstos ali no corpo da lei em si e por mais 3 artigos previstos ali nas disposições transitórias, que não são menos importantes do que os anteriores, porque tratam de enquadramento e de regulação de situações já pré-existentes. Perfeito? Então, nós finalizamos aqui a análise total da lei e o próximo passo, fazer um resumão de tudo isso, onde eu vou deixar cravado aquilo que é mais importante na nossa lei, de uma maneira direta, resumida, para a gente deixar isso consolidado aqui pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a ADPESP, a maior e mais antiga associação de delegados do país. Um forte abraço a todos, vamos em frente.